para nós iniciarmos a nossa reflexão hoje, eu queria fazer uma pergunta para você. Na verdade, eu queria usar uma pergunta de Jesus para que nós possamos iniciar, tá, a nossa reflexão hoje. Esse questionamento de Jesus, ele está lá em Mateus capítulo 21, certo? Mateus capítulo 21, esse não é o texto preciso da nossa reflexão, mas ele vai nos ajudar muito neste inquérito introdutório, tá? Inquérito introdutório. Mateus capítulo 21. Deixa eu só colocar o microfone aqui. Não, dá para me chegar lá sozinho aqui. São poucos versículos. É Mateus capítulo 21, a partir do versículo... vamos fazer o seguinte. Eu vou logo direto para o nosso texto, que é mais tranquilo e mais prático. Milagres não. Êxodo capítulo 4. E eu vou falar para você de Mateus, tá? Êxodo capítulo 4, e eu vou falar para você de Mateus, para nós não nos determos tanto à introdução de Mateus, tá? Em um momento, Jesus, certo? Ele conta a história ele está conversando com as pessoas, ele está falando para as pessoas a respeito do reino de Deus, a respeito das pessoas que vão entrar no reino de Deus, a respeito de obediência ao Senhor. E aí Jesus, ele vai contar uma história dizendo o seguinte, ele vai dizer assim, pense comigo, vamos pensar junto, vamos pensar nós dois juntos. Ele vai dizer assim, pense comigo, tá? Existiam dois filhos, um pai tinha dois filhos. E para um filho, o pai chegou para ele e disse assim, vamos trabalhar, vai trabalhar, né? Vamos trabalhar, faça isso para mim. E o filho disse assim, eu vou fazer, mas não fez. E aí, logo em seguida, Jesus chamou o outro filho, pediu que o outro filho para fazer também, para trabalhar, para fazer aquela obra. E o filho disse assim, eu não vou fazer. E aí depois mudou de ideia e acabou fazendo. Aí Jesus pergunta para as pessoas que estão ao redor dele, dizendo assim, qual que está certo? Qual é o que está certo? Qual deles dois estão certos? Aí essa é a pergunta que eu quero deixar para você esta noite. Qual dos dois estão certos? E eu ainda especifico um pouco essa pergunta. O que você acha do filho que prometeu que iria cumprir o mandato do pai e acabou não cumprindo? O que você acha do filho que recebeu a missão do pai e acabou não cumprindo? Você acha isso certo? Você acha isso de bom tom? Você acha isso sensato? Para você, como pai, dizer para o seu filho, faça isso, e ele diz assim, tá bom, eu vou fazer, e no final ele acaba não fazendo? Essa é a nossa reflexão inicial. Guarda isso no seu coração, tá bom? Guarde isso no seu coração para nós iniciarmos a nossa reflexão de hoje, tá? Com o tema de que você tem um chamado. Atenda. Você tem um chamado, atenda, tá bom? Então, Deus, ele sempre contou com as pessoas para que a sua obra fosse realizada. Desde o início, Deus sempre chamou as pessoas, ele sempre usou as pessoas. Deus começou chamando ali Adão para cuidar do jardim, e aí a história da humanidade foi se encaminhando, né? Foi transcorrendo, e aí ele chama Abraão, certo? Ele chama Abraão para um grande desafio, né? Abraão está lá, ele não estava tão bem porque o lugar que ele estava, o pecado imperava e tudo, mas ele estava se sentindo satisfeito pela maneira como ele vivia. Deus chegou lá, e aí, Abraão, como é que tá? Tudo bem? Beleza. Tá, cara, legal. Então faz o seguinte, arruma tuas coisas aí e vamos, como se bem fala nas ruas, né? Arruma tuas coisas aí e mete o pé. Deus, eu vou para onde? Segue em frente, chega lá, eu te dou um toque. Arruma as coisas aí, mete o pé, chega lá, eu te dou um toque. Abraão foi lá, obedeceu ao Senhor, e dele foi feita uma grande nação pela sua obediência. A história foi transcorrendo e chega no capítulo e no versículo onde nós estamos, que é o desenvolvimento do chamado de Moisés, certo? Moisés, ele foge para se livrar de uma situação turbulenta.
Ele chega num lugar tranquilo, num lugar calmo, ele conhece ali uma família abençoada, e em um determinado momento ele está pastoreando as ovelhas de Jetro lá, né, cuidando das ovelhinhas, feliz da vida lá, e de uma hora para outra ele olha para uma sarça, e acontece uma coisa sobrenatural, um negócio meio estranho, né? A gente poderia dizer assim, um negócio meio doido. Uma sarça pegando fogo, mas as folhas bem verdinhas, e o fogo forte, o fogo alto, e aquilo ali. E aí ele se aproxima e percebe que o anjo do Senhor está ali. E aí o anjo do Senhor começa a conversar com ele. E Deus, ele apresenta os seus planos para Moisés. Moisés, ele se interessou pelo sobrenatural, ele chegou próximo do sobrenatural, ele percebeu ali o Senhor, ele ouviu o Senhor, e o Senhor começou a mostrar os planos dele, né? Os planos de libertação, os planos de salvação, os planos da travessia, os planos para tirar o povo daquela situação que o povo estava, e Moisés gostando daquilo ali, né? Provavelmente dando glória a Deus, aleluia, vai dar tudo certo, Senhor, certo? E aí quando Deus começa a mostrar para Moisés que ele está incluso nesses planos, quando Deus começa a mostrar para Moisés que Deus vai usá-lo para realizar esses planos, Moisés começa a se desviar. Não no sentido de se afastar, ele começa a fugir dos planos de Deus. Ele, para não desobedecer a Deus, ele tenta convencer o Senhor de não contar com ele. E é nesse momento que nós vamos começar a pensar. É nesse instante que nós vamos começar a ler o texto. Quando Moisés vai começar a argumentar com Deus. Porque o capítulo 3 de Êxodo, ele mostra justamente o momento da sarça e Deus explicando ali os planos para Moisés, e Moisés gostando muito daquilo ali, mas aí quando Deus começa a dizer para Moisés que vai contar com ele, aí Moisés começa a se esquivar, que é o que acontece no versículo 4. Então nós vamos ler no capítulo 4, então nós vamos ler a partir do versículo 1 e vamos fazer algumas considerações, tá bom? Algumas considerações. Olha o que o texto fala a partir do versículo 4. O texto diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés, ele começa dizendo assim: Senhor, eles não vão confiar em mim, eles não vão acreditar em mim, tá? E aí eu queria pedir que quando você começasse a ouvir, a observar os argumentos de Moisés, nós devemos lembrar que no início Deus contou com Adão, depois Deus contou com Abraão, contou com Moisés, contou com várias outras pessoas, contou com os apóstolos, e hoje Deus conta comigo e Deus conta com você para realizar o seu plano. É como se hoje, né? E na verdade acontece isso, né? Se você for observar, a sarça ardente foi algo bem pequeno do que Deus tem feito na sua vida. A sarça ardente foi algo insignificante dentro de todas as histórias que você pode contar de coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida. Então, Deus já mostrou o sobrenatural para você. Deus já agiu de forma sobrenatural para você. Deus, ele vem durante toda a sua caminhada cristã explicando o plano dele para você. Deus vem durante a sua caminhada cristã se mostrando, se revelando para você e revelando a vontade dele para você. Como a irmã bem falou, que o irmão pregou, nós somos constrangidos a fazer a vontade de Deus, porque Deus, ele vem revelando a sua vontade para nós, e ele vem nos chamando para fazer parte disso. Ele vem nos chamando para nos tornarmos participantes, para nos tornarmos coparticipantes da sua obra. Então este é o nosso chamado definitivo, este é o nosso chamado geral, é fazermos parte do plano de Deus, com determinadas ações específicas reveladas para cada um. Então, do mesmo jeito que Moisés foi chamado, nós fomos chamados. Do mesmo jeito que Moisés entendeu o plano de Deus, nós entendemos o plano de Deus. Do mesmo jeito que Moisés presenciou o sobrenatural, nós também presenciamos o sobrenatural. Então é algo bem parecido conosco. É algo bem parecido com a nossa realidade. E olha que interessante. Do mesmo jeito que Moisés diz assim, mas as pessoas não vão acreditar em mim.
Nós às vezes dizemos, mas as pessoas não vão acreditar em mim. As pessoas não vão acreditar em mim. Então Moisés disse para o Senhor, Senhor, mas eles vão dizer assim, ó, eles vão me ouvir, eles vão dizer assim, que conversa, Moisés? Tu é doido, tu não teve com Deus não. Isso aí é balela. Então, o que Deus disse para ele? Olha que interessante essa prática do anjo do Senhor, né? Essa prática de Jesus Cristo para conosco. Por várias vezes Jesus faz isso, né? Se você for ler as Escrituras, várias vezes ele faz isso. Ele olha para as nossas mãos. Ele olha para as nossas mãos. Lembra dos 5 pães e dos peixinhos? O que vocês têm aí? Certo? E aí, o que foi que ele fez com Moisés aqui? Versículo 2 diz assim, e o Senhor lhe disse, o que é isso na tua mão? O que é isso na tua mão? O que você tem? Mesmo você achando que não vai receber o crédito que precisa para convencer as pessoas para pregar para as pessoas o Evangelho. Mesmo você achando que não tem o suficiente para servir ao Senhor pregando o Evangelho na sua família. Mesmo você achando que não tem o suficiente para sair na rua, para fazer uma visita no hospital. Mesmo você achando que não tem o suficiente. Olhe para as suas mãos. O que você tem hoje? Qual que é o seu talento hoje? Qual que é a sua aptidão hoje? O que melhor você faz? Além de pecar. O que melhor você faz? O que melhor você faz? É isso que Deus está nos chamando a pensar essa noite. É você olhar para as suas mãos. É você parar de, na hora que Deus chama você para fazer algo, que Deus incomoda você, que Deus constrange você para fazer a sua vontade, você põe as mãos para trás e você diz assim, Senhor, eu não posso. Senhor, eu não consigo. E aí o Senhor diz assim, olha para as suas mãos. O que você tem? O que você tem? Calma, respira. O que você sabe? O que você tem? Então, Deus está fazendo isso com Moisés nesse instante. Deus olhou para Moisés e disse assim, Moisés, o que você tem? Ele disse assim, isso aqui é um pedaço de pau. Isso aqui é só uma vara. É só uma vara. E aí, a sequência do texto, a partir do versículo 3 em diante, o texto diz assim, e ele disse, lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Versículo 5, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Olha que interessante. Senhor, eu não tenho nada. Senhor, eu não sei. Senhor, eu não consigo. Não vou acreditar em mim. O que você tem na sua mão? Deus, eu tenho só uma vara aqui. Eu tenho só um pedaço de pau. E aí Deus disse assim, joga isso no chão. E aí ele jogou. E aí aquilo se transformou em cobra. E aí ele disse assim, agora pega isso pela cauda. E ele pegou. Aí Deus disse assim, eu fiz isso, certo? Para que creiam que o Senhor apareceu para você. Para que creiam que o Senhor está contigo. Para que o Senhor está contigo. O que Deus fez? O que Deus está dizendo que fez? Ele pega aquele pouquinho que você tem. Ele pega aquele pouquinho que você acha que é. Ele pega aquele pouquinho que você sabe e ele aperfeiçoa o que você tem. Ele aperfeiçoa o que você tem para que as pessoas saibam que Deus é contigo. Que Deus é contigo. Você é um bom ouvinte, Deus aperfeiçoa isso em você, para que as pessoas saibam que Deus é contigo. Você é alguém que gosta de relacionamentos, Deus vai aperfeiçoar isso em você, para que as pessoas saibam que Deus é contigo. Então Deus aperfeiçoa o que nós temos, né? Foi isso que ele fez com os 5 pães e os 2 peixes, né? Foi isso que ele fez em vários outros momentos das Escrituras. No que você tem? Eu tenho só isso. Pois espera aí, pronto. Agora eu aperfeiçoo para que as pessoas saibam que Deus é contigo. E nós às vezes achamos que vamos pela nossa força, nós às vezes achamos que vamos pela nossa história, pela nossa sabedoria, pelo nosso know-how, mas não, quando Deus te chama, Ele vai olhar para você
Ele vai olhar para o que você tem e ele vai aperfeiçoar aquilo que você tem, para que as pessoas saibam que Deus é contigo, que Deus é contigo. Mas o texto continua, certo? O texto diz assim: então disse o Senhor a Moisés, versículo 6, disse-lhe mais o Senhor: põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seio, e eis que se tornara como a sua carne. Então o que aconteceu? Deus disse assim: peraí, Moisés, tem mais. Faz o seguinte, coloca a tua mão aí no teu peito. Ele colocou a mão no peito. Agora tira. Quando ele tirou, a mão estava leprosa. Imagina, a mão estava leprosa. Coloca a mão de novo. Colocou. Quando tirou, estava sã. Moisés sabia fazer isso? Moisés conseguia fazer isso? O que Deus fez? Deus disse assim: Moisés, você tinha uma única vara. Eu aperfeiçoei aquilo que você tinha, para que as pessoas saibam que Deus estava contigo. Mas eu te darei mais. Eu te darei mais. Quando Deus te chama para uma missão, quando Deus te chama para servir Ele, Deus usa o que você tem. Deus observa o que você tem. Deus aperfeiçoa o que você tem. Mas Deus, Ele te dá mais além. Ele te dá mais, Ele vai te dar tudo aquilo que você precisar para servi-lo, Ele vai aumentar cada vez mais, você terá talentos, você vai falar, você vai agir, você vai depois olhar assim: eu nem sei como que eu falei isso, eu nem sei como que eu fiz isso, eu não sabia fazer isso. Foi Deus, porque Deus, Ele vai dar para você aquilo que você precisa para cumprir a sua missão, para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Porque quando Deus te constrange para fazer isso, não é para que você saia como um desesperado, tentando fazer a vontade de Deus de qualquer jeito, como muitas pessoas fazem. Não. O que você tem? Deus vai aperfeiçoar isso e Deus vai te dar um pouco mais. Aí Moisés bateu palma: glória a Deus, Senhor, obrigado, vamos embora que agora vai dar certo. Não foi bem assim, né? O versículo 8 diz: e acontecerá que se não te crerem, se ouvirem a voz do primeiro sinal, crerem a voz e crerem a voz do derradeiro sinal, e acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem virem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramará na terra seca, e as águas se tornarão, e as águas que tomaras do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Tem mais, Moisés: se eles não acreditarem, eu vou continuar fazendo sinais através da sua vida. Meu querido, olha que coisa maravilhosa. Olha o que Deus está falando. Deus está dizendo assim: eu conto com você, e eu vou pegar o que você tem, e eu vou aperfeiçoar o que você tem, para que as pessoas saibam que Deus está contigo. E eu vou te dar mais ainda, eu vou lhe ajudar a fazer mais coisas ainda, para que as pessoas saibam que Deus está contigo. E se as pessoas não crerem, você vai me obedecer, porque eu vou continuar agindo, eu vou continuar realizando o sobrenatural através de você. Eu vou continuar realizando o sobrenatural através de você. E aí Moisés: Senhor, agora sim, agora eu vou, agora vai dar certo. Não foi bem assim. Moisés falou o seguinte: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Então Moisés disse assim: tá certo, Senhor, eu entendi que se eu for, o Senhor vai fazer o sobrenatural. Eu entendi que se eu for, o Senhor vai agir de maneira poderosa. O Senhor vai mostrar que o Senhor está comigo. O Senhor vai mostrar o seu poder. Mas na hora de falar, eu não vou saber o que falar, Senhor. Na hora de falar, eu vou gaguejar. Na hora de falar, eu sou pesado de língua. Na hora de falar, não vai dar certo. O Senhor vai fazer a sua parte. Tudo que o Senhor fizer vai dar certo. Mas quando eu for fazer a minha parte, não vai dar certo. Não vai dar certo não, Senhor, porque eu sou gago, não consigo falar, não sei falar direito. E aí o Senhor disse para ele: Moisés,
Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Olha, quando você diz que não consegue falar, quando você diz que não consegue evangelizar, quando você diz que sabe o que falar, quando você diz que teme falar e as pessoas reagirem, Deus foi o que fez a boca, Deus foi o que fez o mudo, o que fez o cego. Deus, todos os instantes da sua vida que você falou até hoje, até parece porque a gente fala pela nossa própria força, né? Até parece que nós falamos por algo poderoso que nós temos, falamos pelo nosso próprio poder. Todas as palavras que você proferiu até hoje, você proferiu pela permissão de Deus, você proferiu pela ação, você proferiu debaixo do governo de Deus. Por que agora o que você vai falar não estará debaixo do governo soberano de Deus? Então Deus disse para Moisés: Moisés, Moisés, deve ter dado aquela pancadinha na cabeça de Moisés: Moisés, foi eu que fiz a tua boca, cara, foi eu que fiz, eu é que faço quem fala, eu é que faço quem não fala, certo? Vai lá, vai agora, vai lá, vamos lá, Moisés, vai dar certo, certo? Vai lá, certo? E aí, no versículo 13, ele diz novamente, certo? No versículo 13 ele diz assim: meu Deus, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Moisés disse assim: tá bom, Senhor, tá certo, eu desisto, eu vou ser bem sincero com o Senhor, eu não quero ir, vou ser bem sincero com o Senhor, eu não quero ir. Às vezes eu acho que esse é o passo que falta para muitas pessoas, né? Esse é o passo que falta para muitas pessoas, a sinceridade diante do Senhor. Senhor, sonda-me, usa-me, transforma-me. Senhor, eu e os meus irmãos, nós aqui declaramos que pagaremos o preço de andarmos com o Senhor. Se o preço de andar com o Senhor, se o preço de estar com o Senhor for você sair na rua e falar do Evangelho, você vai pagar esse preço? Se o preço para andar com o Senhor for você enfrentar no bom sentido os seus familiares para que eles conheçam o Evangelho, você está disposto a pagar esse preço? Se o preço for você fazer amizade com pessoas da rua, com pessoas da cidade que você nunca falou, para pregar o Evangelho para essa pessoa, você está disposto a pagar esse preço? Porque Moisés entendeu que para onde ele se esquivasse, qualquer argumento que ele usasse, Deus ia dizer: eu resolvo. A conversa era essa, a conversa sempre foi essa: eu não tenho nada, eu resolvo. Eu não posso nada, eu resolvo. Eu não consigo, eu resolvo. Eu não sei falar, eu resolvo. Aí Moisés percebeu no meio da conversa que não teria argumento. Ele disse assim: Senhor, então, beleza, eu entendi, tá? Manda outro, tá? Porque eu não estou muito afim, eu não sei, eu não consigo, não vai dar. Então, acendeu-se a ira do Senhor, né? Versículo 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Tá bom, Moisés? Que paciência do Senhor, né? Que paciência do Senhor. Tá bom, Moisés. Lembra de Arão? Lembra de Arão, Moisés? Lembra? Ele vai vir falar contigo, certo? Eu vou trazer Arão para ficar contigo. Eu vou trazer Arão para trabalhar contigo. Eu vou trazer Arão para trabalhar junto com o Senhor, junto com você, certo? E eu vou fazer o seguinte: eu vou ensinar para você, você ensina para Arão. Eu vou colocar palavras na sua boca, eu vou colocar palavras na boca de Arão, e vocês dois vão falar aquilo que eu for colocando na boca de vocês dois. Mas Deus desistiu de Moisés? Não. Deus contava com Moisés. Estava nos planos de Deus que Moisés o servisse. Estava nos planos de Deus que Moisés fosse servo do Senhor. Estava nos planos de Deus que Moisés fosse usado para que a palavra do Senhor fosse proferida em muitas vezes, para que grandes milagres fossem feitos através da vida daquele homem. Você, eu,
nos planos do Senhor. E um dos muitos dos planos do Senhor para a nossa vida é que nós possamos lhe servir, proclamando a palavra. Um dos muitos planos do Senhor é que nós possamos lhe servir, ajudando na construção do reino de Deus. Um dos muitos planos do Senhor para a nossa vida é que nós possamos lhe servir, contribuindo com o reino de Deus. Então, nós temos uma missão. Você tem uma missão. Deus tem uma missão para você. E deixa eu lhe falar, Ele não abre mão disso. Ele não abre mão daquilo que Ele tem proposto para a sua vida. Ele não abre mão. Mas para de argumentar. Para de argumentar porque você já viu que com Moisés não deu certo. Por que vai dar certo com você? Você tem uma missão, atenda. Atenda. Você tem um chamado, atenda. Deus tem um propósito para a sua vida. Se esforce para cumprir, se esforce para cumprir. Então, eu vou colocar palavras na boca e vou ensinar vocês o que vocês têm que fazer. Versículo 16: e ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, e na tua mão com que farás os sinais. Então Deus disse assim: tá bom, pois está aí Arão, certo? Está aí Arão. Você não quer falar com o povo? Ele vai falar, mas deixa eu te falar, você continuará sendo meu mensageiro. O plano de Deus mudou? Mudou não. Moisés continuou sendo mensageiro. Deus disse o seguinte, Arão vai falar, Arão vai ser a tua voz para o povo, mas a minha voz continuará sendo você, porque você será para Arão a voz de Deus, né? Como ele fala no versículo 16, né? Ele fala, né? Acontecerá que ele te será por boca, mas tu lhe será por Deus. Tu lhe será por Deus. E o versículo 17 fecha com chave de ouro, né? O versículo 17 fecha com chave de ouro. Ele envia Moisés, e ele envia Moisés com o quê? Com aquilo que Moisés tinha nas mãos. Você vai começar a sua missão, você vai começar a obedecer ao Senhor, você vai começar a servir ao Senhor com aquilo que você tem. Não espere que Deus faça com que você saiba todos os versículos da Bíblia decorado. Não espere com que Deus saiba que você saiba todos os mistérios teológicos. Não espere que Deus conte com todo um aparato bíblico para que você possa servir, não. Os planos do Senhor é você começar a servir com aquilo que você tem. O chamado do Senhor é para que você possa servi-lo com aquilo que você tem. O plano de Deus para a sua vida é você começar a servir ao Senhor, é você se dispor a servir ao Senhor com aquilo que você tem, porque todo o restante será providenciado pelo Senhor no tempo devido. No tempo devido. Você vai sair da sua casa para evangelizar? Saia com aquilo que você tem, que o Senhor vai providenciar tudo o que você precisar no tempo devido. Pastor, é muito bom eu ouvir isso, porque eu estava me esforçando para vir para a escola bíblica, e agora eu não preciso mais vir para a escola bíblica, porque eu sei que eu vou sair para servir. Quando chegar lá, na hora, de maneira miraculosa, Deus vai colocar as palavras na minha boca. Não, porque aquilo que você tem é responsabilidade sua. O que você tem de maneira bíblica para servir ao Senhor hoje? Pastor, eu tenho um pouquinho. Tem como eu aumentar isso aqui? Tem. Escola Bíblica Dominical, tá bom? Pastor, tem mais um outro jeito de eu aumentar isso aqui? Tem sim, estudo bíblico pessoal. Eu e minha esposa, estudo bíblico com casal. Culto no domingo. Então tem como você se alimentar, tem como você se encher, para quando o Senhor olhar para as suas mãos, você não está ali só na palminha da mão, Senhor, eu tenho só isso aqui. Não, Deus vai olhar para as suas mãos e vai dizer, eu consegui juntar isso aqui, eu consegui juntar isso aqui orando em casa, eu consegui juntar isso aqui lendo Bíblia, estudando Bíblia, indo para a escola bíblica, agora eu consegui juntar esse conhecimento aqui, Senhor, eu só preciso de sabedoria. E Deus, Ele vai te dar sabedoria para que você possa servi-lo a tempo e fora de tempo. Então você tem um chamado. Você é chamado por Deus. Você está aqui porque Deus conta com você. Nós estamos aqui porque Deus conta conosco.
Então, vamos parar de nos esquivar, vamos parar de dar desculpas e vamos atender a este chamado. Vamos dizer: Senhor, eis-me aqui, fazer diferente. Vamos fazer como Abraão, que levantou e foi. Ou então vamos fazer como Isaías: eu entendi a necessidade, Senhor, eu só tenho isso aqui, mas eis-me aqui. Podemos fazer até como Pedro, que disse assim: Senhor, não estou acreditando muito nisso aí não, mas se o Senhor está pedindo, eu farei. Mas obedeça, cumpra, siga e sirva ao Senhor, porque este é o plano do Senhor. Diferente de Moisés, que tentou enrolar até obedecer, nós já demos a nossa resposta para o Senhor. Você tenta argumentar algo que você já respondeu, porque muitas das vezes nós pensamos que nós aceitamos Jesus para ir para o céu. Não, o céu é consequência de você aceitar o plano de Jesus para a sua vida, porque nós aceitamos Cristo como Salvador, mas também como Senhor da nossa vida. Quando você aceita Cristo como Senhor da sua vida, você está dizendo: sim, Senhor, estou dentro, vamos lá, junto, conte comigo, Senhor, conte comigo. E aí quando o Senhor conta com você, você diz: eu não sei, eu não posso, eu não consigo, tá? Então vamos parar de tentar argumentar e vamos servir ao Senhor, porque nós todos temos um chamado e nós todos devemos atender a este chamado e fazer isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Moisés deu trabalho, não dê trabalho para o Senhor não, sirva logo, você vai acabar servindo, certo? Você vai acabar servindo. Então, eu deixo aqui o conselho de Estevão, que é muito mal interpretado, né? O conselho de Estevão, que é muito mal interpretado pela comunidade cristã. Não resista ao Espírito Santo. Não é que você pode resistir ao Espírito Santo, certo? Como muitos dos nossos amigos que ensinam teologia dizem por aí. Não é porque você pode resistir, é porque você vai só perder tempo tentando resistir ao Espírito Santo. Então, não perde tempo, serve ao Senhor. Às vezes nós olhamos para trás, né, e nós dizemos assim: como eu queria ter me convertido quando eu era novo. Como eu queria ter me convertido quando eu era mais novo. Por quê? Porque eu teria mais tempo para servir ao Senhor. E o que você está fazendo com o tempo que hoje você tem para servir ao Senhor? O que você está fazendo com o tempo que hoje você tem, né? Então, para de resistir o irresistível. Certo? O nosso Deus, ele é irresistível. A vontade de Deus, ela é irresistível. Para de tentar resistir aquilo que é irresistível e vamos atender ao chamado do Senhor para a nossa vida. Feche os seus olhos e vamos orar nesse instante. Querido e amado Deus, nesta noite, Deus, em que nós observamos o chamado de Moisés, nessa noite, Deus, em que nós fizemos um paralelo entre a tua conversa com Moisés e o nosso dia a dia contigo, Deus, nós observamos, Deus, o quão nós nos esquivamos da tua vontade para a nossa vida, o quão nós achamos que aquilo que fazemos é grande, é bom e muito mais danoso ainda é o suficiente. Deus, retira esses pensamentos diabólicos da nossa mente. Deus, nos protege da influência do nosso inimigo, achando que nós já fazemos tudo o que podemos fazer por Deus, achando que nós já agradamos a Deus da melhor forma possível, achando que Deus não conta conosco para mais nada e simplesmente para estarmos cultuando a Ele no domingo. Retira estas influências malignas da nossa vida, Deus, e nos faz estar dispostos a servir ao Senhor, como Isaías falou: Senhor, eis-me aqui. Se for necessário, envia-me a mim. Deus, eu aceito o teu chamado e eu quero cumprir o teu chamado. Senhor, que estas sejam as nossas palavras em oração, que essas sejam as nossas palavras sinceras, dirigidas a ti, Deus Pai e Deus grandioso. Senhor, eu sei que não é só uma missão, eu sei que não é só um chamado, eu sei que não é só uma ação. Na verdade, Senhor, me perdoe, eu sei que não é só uma ação para o nosso chamado, são muitas. E diante de todas as ações que o Senhor propor na vida de cada membro dessa igreja,
que eles estejam confiantes no Senhor e que eles possam responder como Isaías e cumprir como Abraão, que eles possam cumprir pela fé, na fé, crendo no Senhor. Ó Deus, que nós não venhamos a nos esquivar como Moisés, pelo menos como o início, como o momento do chamado de Moisés, mas que nós sejamos audaciosos e corajosos na certeza de que não é por nós, não é pelo que nós temos, não é pela nossa força, pela nossa sabedoria, pela nossa inteligência, nada que nós temos pode contribuir para o crescimento do reino de Deus, porque tudo o que nós precisarmos para contribuir para o reino de Deus nos será dado pelo Senhor. Nos será dado pelo Senhor. Então, Deus, que nós possamos dizer sim ao Senhor, que nós possamos estar dispostos a fazer o reino de Deus crescer em Croatá, a partir da primeira igreja batista de Croatá, que nós possamos assumir a missão da PIB em Croatá, para Croatá. Ó Deus, por que nós estamos aqui? Deus, por que esta igreja neste lugar? Deus, para que esta igreja neste lugar? Deus, para que cada irmão nesta igreja? Deus, para que cada um desses membros? Para que o Senhor selecionou cada um destes membros para esta igreja, Deus? Esclarece como o Senhor esclareceu para Moisés os teus planos para nós, para cada um de nós neste lugar. Esclarece os teus planos para cada membro desta igreja. Esclarece, Deus, a participação de cada membro nesse trabalho, de cada membro na construção do reino a partir daqui. Deixa bem claro, Pai, a tua vontade, e que a nossa resposta seja: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, Deus, que nós estejamos dispostos a te servir, na certeza de que o pouquinho que nós temos será aperfeiçoado pelo Senhor, e o Senhor ainda nos dará muito mais, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja reconhecido. Ó Deus, abençoa-nos. Ó Deus, nos usa. Ó Deus, que as palavras que nós proferimos no cântico, Deus, que nós estamos dispostos, no poder do Espírito Santo, a pagar o preço que for necessário para te servir, para te obedecer, para andar com o Senhor. E Deus, que nós possamos dar as mãos uns aos outros e não olhar para o lado, não olhar para quem está do nosso lado, seguirmos todos de mãos dadas adiante, com os olhos fitos em Cristo Jesus. Deus, que cada membro, que a primeira igreja batista em Croatá possa caminhar toda unida, com um só propósito, com uma só visão, com um só alvo, que é Cristo Jesus. Deus, que cada passo, que cada passo seja dado por todos nós, que nenhum fique para trás, que nenhum se perca, pelo contrário, que muitos outros sejam acrescidos à nossa família chamada PIB em Croatá. Ó Deus, estende a tua mão sobre nós, nos abençoa grandemente, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.